Agora é o momento de falar sobre transe, pessoal. É exatamente sobre isso, sobre transe. Eu sei o que você está pensando e eu sei o que você já ouviu sobre transe. Nossa, aquele médium é inconsciente. Aquele médium, a primeira vez que ele incorporou o Exu, ele ficou inconsciente. E todo tipo de abobrinha que a gente escuta, entende? Ah, aquele Exu vira o olho, ele fica com o olho branco, então ele está com uma incorporação mais forte. Ah, aquele Exu, meu povo, a realidade é que tudo isso não passa de uma banalidade e de uma grandíssima bobagem. Vamos primeiro falar, tá? Vamos primeiro falar sobre algumas coisas, tá? Primeiro ponto, sobre incorporação. A incorporação, termo incorporação, faz parecer que tem algo entrando em nosso corpo. E não tem. Lembrando que tudo que eu vou explicar aqui é uma visão e base só da Kimbanda Nagô, tá? A Kimbanda Nagô, no ritual de iniciação, ele serve, que é o ritual do Diketumu, chamado, tá? Esse ritual ele serve para despertar o fragmento do ancestral que já está em você, está mais próximo e associado à tua coroa. Perfeito? Esse ancestral ele vai ser despertado. Então a fração dele já está em você. Ela só tem que ser despertada. Essa é a iniciação. Quando é cortado nas tuas mãos ou na tua cabeça, como na nossa tradição. Porque o Exu já está em você. O que a gente tem que fazer é alimentar essa fração que foi ativada na iniciação. Por isso que é cortar na tua cabeça. Se o Exu não tivesse em você, a gente teria que ir lá colher ele e colocar ele em você. Mas ele já está em você. Por isso que é cortar na tua cabeça. É a mesma coisa que muitas pessoas chegam para mim e me perguntam. Eu fiz assentamento, meu assentamento quebrou, e aí eu deixo de ser um tata de quimbanda? Não! Faz outro assentamento, mas você não deixa, você não perde o cargo. Muitos tatas de quimbanda, ou sacerdotes, quando vieram para cá, eles deixaram seus assentamentos lá na África. Quando eles deixaram seus assentamentos lá na África, eles chegaram aqui no Brasil, eles não tinham assentamento, eles continuaram sendo sacerdotes? Sim, porque a feitura da magia que conferia poder a eles foi feita no corpo deles, não foi feita nas imagens. As imagens, tudo bem, as imagens e o assentamento, eles são importantes, sim, representam um corpo físico e deve ser feito, todo mundo deve ter assentamento, tá? Mas caso o seu quebre, você não deixa de ser um sacerdote. O Exu foi feito em você, não foi feito foi feito nas suas ferramentas. Ali é como se fosse um altar, como se fosse um vínculo, uma aliança, entende? Quando você se casa com uma mulher, você ganha uma aliança, ou com um homem, no caso, né? Agora, quando você está pronto de Exu, você ganha o teu assentamento. O teu assentamento é o vínculo que você tem com aquele espírito. Mas não significa que se você perder a aliança, você não está casado, ou se você perder o assentamento, você não é um sacerdote. Entende? Essa é a visão. Então, vamos lá, vamos para alguns pontos. Tata Hélio, tem uma pessoa que diz que desde o primeiro momento que ela incorporou, ela já está consciente. Isso é verdade ou é mentira? Isso é mentira, pessoal. Isso é óbvio. Não tem conexão suficiente com a entidade no seu primeiro transe. Entende? A realidade é que o transe é uma busca do sacerdote com o adepto, entende? Ele é uma busca sua com o seu sacerdote. Então, é complicado compreender o transe, porque tem que compreender quando é você e quando é a entidade. E todo mundo, de primeiro momento, vai incorporar consciente, tá? Vai ver tudo que tá acontecendo, isso é normal, entende? O transe vai ficando mais forte porque é um efeito gradativo. É um efeito que vai aumentando aos poucos. Cada vez mais você vai criando uma conexão com aquele espiritual e o seu transe aumenta. Agora o problema é que as pessoas ficam pensando que existe possessão. Em nenhum local, em nenhum culto do mundo existe possessão. Aí tem pessoas que me perguntam, mas Tata Hélio, eu vi no voodoo, as pessoas atravessando agulhas no corpo. Pessoal, eu sei que na maioria das casas de Kimbanda não viram isso, mas isso é muito comum, tá? Entidades fazem isso, entende? É bem comum entidades fazerem isso. Por exemplo, quando eu fico num transe com uma pombagira específico, ela atravessa um punhal na cartilagem do meu braço, entende? Isso acontece, isso é normal. Atravessa agulhas, alfinetes, isso é muito comum. Essas pessoas não estão possuídas, entende? Elas estão em transe. Muitas dessas religiões preferem falar que elas estão possuídas para tentar passar uma ideia de que todas as pessoas estão conscientes, porque antigamente tinha que existir essa ideia de que as pessoas que estavam com o espírito, elas estavam inconscientes sempre.
por uma questão também de confiança, por uma questão também de como era a época, entende? Se eu estou inconsciente, logo eu incorporo mais forte. A realidade é que se você tem incorporado 1% com Exu ou 100%, 1% de Exu é Exu, essa é a realidade, entende? Então, por mais que as pessoas estejam muito fracas no transe, ainda assim existe um transe ali. O transe não é possessão. Esse termo de possessão é totalmente antiquado. Entende? O espírito vai tomar todas as funções motoras e, entre outras coisas, isso não existe. O problemático é, como eu disse, é um transe. No momento, cara, a realidade sobre o transe é que ele não tem nada a ver. As pessoas adoram falar que o transe tem a ver necessariamente com o tanto também de obrigações que ela recebe. Então, as pessoas acham que elas estão melhorando o transe porque elas estão cortando 10 galos ou estão cortando 20 galos para sua entidade, entende? Como se o transe dependesse do quanto de sangue. O sangue é importante no transe? Mas cortar um monte não vai resolver seu transe. O corte do galo não te dá compreensão sobre seu transe. O que faz o transe ficar mais forte em você é a compreensão e as obrigações que você vai receber, entende? São as duas coisas juntos. Então não adianta você ter as obrigações e você não ter a compreensão. Hoje em dia, as pessoas entram no terreiro e veem as paredes, né? Elas não veem a espiritualidade. O que essa fala quer dizer? As pessoas vão lá e veem se é bonito. Elas vão na casa e vê se a casa é bonita, entende? Vê se o teto é de gesso, elas vê se o chão é bonitinho, entende? As pessoas não lembram que o nome terreiro tem esse nome porque o chão era de terra, entende? Não é azulejeiro, era terreiro. Entende? Porque era feito de terra o chão. As pessoas não lembram, mas as pessoas elas querem coisas luxuosas. Elas querem roupas de 3 mil reais e elas acham que isso define entidade e pode até definir a entidade dessas pessoas. Se a sua entidade é só baseada no que você veste, parabéns. Pessoas ricas têm entidades mais fortes que a sua. Se a sua entidade é só baseada na sua casa, parabéns. Pessoas ricas, o Mark Zuckerberg, lá, o criador do Facebook, tem mais Exu que você. Exu não é sobre materialismo. E hoje em dia foi criada uma ideia justamente sobre isso, né? O problemático é que as pessoas ficam falando que Exu é sobre materialismo. E eu sei. Ah, mas tem um sacerdote que tá rico. Eu sei, pessoal. E eu vou falar a realidade pra vocês, tá? Eu vou falar uma coisa muito simples, uma vivência simples. Eu já fui muito pobre e rico. Meu Exu, quando eu era pobre, ele não esteve mais fraco em mim. E quando eu fui rico, ou rico no caso, né? Quando eu estou rico, ele não ficou mais forte em mim. Ele não mudou, pessoal. A realidade é essa. É sobre isso. Falar que Exu vai te deixar rico é um termo sem sentido. Os escravos eram ricos? Porque, pelo que eu saiba, não eram. A nossa religião foi criada em algo humilde. Não foi criada em cima, literalmente, do luxo. Não estou dizendo que você não pode ter um terreiro de luxo. Você quer ter um terreiro de luxo? Perfeito. Sem problemas. Mas não faça com que o seu terreiro vire somente isso. Eu acho que a gente tem que ter o melhor, sim. Entende? Eu conheci sacerdotes que eram muito ricos e tinham terreiros que eram de madeira, entende? Chão de madeira, cara, improvisado. E era propositalmente para que as pessoas não olhassem as paredes, elas olhassem as entidades. E eu conheci sacerdotes que eram muito pobres e tinham terreiros, cara, luxuosos, tiravam de comer para fazer os terreiros luxuosos para bancarem o que não eram. Então, olhem as entidades. Sempre olhem a entidade. Não adianta o terreiro ser muito bonito e a entidade não estar lá. Espiritualidade não é sobre algo físico, é sobre algo que não se pode ver. É o espírito saber sua vida sem você falar nada. É o espírito executar as provas. Eu vi pessoas em terreiros fazendo provas com álcool e gel, cara. Pegava álcool e gel e colocava fogo. Por favor, pessoal. Eu, quando era criancinha, eu brincava de fazer isso aí. Entendeu? Passa álcool e gel nos dedos, acende e fica mexendo que você vai ver que você não vai se queimar. Isso não tem nada a ver com prova de Exu, entende? Prova de Exu é você pegar álcool de posto de gasolina, etanol, e colocar no chão, tocar fogo e mandar o cara ir, entendeu? Fazer com álcool 70 graus, pessoal, desculpa, é 70 graus, entende? No máximo que vai chegar a 70 graus. Vai causar uma queimadura? É uma queimadura leve. Agora vai acender um etanol aí pra te ver, entendeu? Com um segundo já vai te queimar, cara, entende? É combustível. O problema da realidade, da espiritualidade, é que hoje se perdeu. As pessoas acham que Exu vai ficar em live falando fofoca sobre os artistas. E elas acham que isso é espiritualidade. Você acha que um espírito que é o mestre espiritual, ele tem um monte de coisa para fazer lá no astral, ele pode estar guiando o rumo de alguém, ele pode estar alterando as coisas, ele vai vir aqui para a Terra para ficar fazendo live de fofoca de famoso. Você acha isso? Entende? Não vai. Esse é o problemático. O problemático é que as pessoas
se perderam no caminho. As pessoas colocaram vaidade. E sempre vai ser as pessoas que vão estragar as coisas. Entende? Tudo que o ser humano cria ou descobre, tá? Sempre vai vir alguém para usar de uma forma errada. Tudo, pessoal. Entende? Vou dar um exemplo muito simples. O Santos Dumont foi um dos principais precursores aí para aviação, entende? E ele acabou se matando porque ele viu que a criação dele estava sendo usada para guerra, entende? Tudo que o ser humano cria vai ter seres humanos para destruir. Isso é simples. A Quimbanda é a mesma coisa. Agora existem religiosos, né, que dizem que a Quimbanda... Eu falei uma vez com um religioso, as palavras dele eu nunca vou esquecer. As palavras deste quimbandeiro foram tão ridículas, entende? Que eu nunca vou esquecer. Ele disse que a Quimbanda está estragada, só o que resta são os Exus. Como se a Quimbanda fosse as pessoas. Pessoal, a falta de compreensão desse sacerdote é gigante. A Quimbanda não é os Exus. A Quimbanda é a tradição. Quimbanda é a tradição. Você pode ter Exus na sua casa de Umbanda. Não vai ser Quimbanda. Não existe Quimbanda na Umbanda, entende? A Quimbanda, existem Quimbandas que podem ser praticadas em casas que tem Umbanda. Existe Quimbanda Xambá, por exemplo. Agora, se a sua Quimbanda está sendo praticada com Umbanda, não é Quimbanda, na maioria das vezes. Ah, é Quimbanda? Ah, sim, é. O culto de Exu na minha casa é Quimbanda, sim. Tá perfeito. Qual é o nome da sua Quimbanda? Quimbanda tradicional. As pessoas dão essas desculpas, né? Não existe Quimbanda tradicional, pessoal. Não é minha culpa se a sua Quimbanda não tem nome, entende? Não é minha culpa, a culpa não é minha se a sua Quimbanda nunca recebeu um nome, se você não sabe qual é a sua tradição, porque você não tem uma tradição, ou porque você vende uma Quimbanda com Umbanda. Entende? Que na verdade nem é uma Quimbanda. O problema das pessoas justamente sobre isso é o que eu já disse. É tudo sobre ego. Ah, se ele é da Quimbanda, eu também quero ser. Então eles vão falar que é Quimbanda mesmo que não seja, para que eles banquem uma autoridade para outras pessoas. Isso é muito tosco. As pessoas querem ser tudo, querem ser sacerdote de candomblé, sacerdote de quimbanda, sacerdote de umbanda, sacerdote de... Entendeu? Elas querem ser tudo. Catimbó, quer ser do Ifá, quer ser do... As pessoas querem ser tudo, pessoal. E isso é um problema. O ego, o que destrói tudo é ego. A pessoa só vai passar na frente da entidade por ego. O transe, ele é uma busca de uma conexão com o espiritual. Como que eu sei que eu estou no transe, Tatael? Existem sinais, óbvio. Você vai sentir tontura, entende? A fala vai mudar, a voz vai mudar, entre outras coisas. Mas isso não é o principal, entende? A realidade é que se eu pegar uma pessoa que é uma atriz, por exemplo, e mandar ela imitar uma entidade, ela vai saber imitar uma entidade. Agora, como que eu tenho certeza se eu estou no transe? É se você faz os gestos corretos de cada povo, tá? Cada reino de Quimbanda tem gestos corretos. Se risca o ponto de Exu correto. O sacerdote, o tata de Quimbanda tem que saber ler o ponto, ver se o ponto está correto, entende? O transe, ele vai ser provado ao longo da jornada do médium. Ele não é provado no início, a primeira vez que incorpora. Aí vem aquele discurso, os antigos eles incorporavam mais forte. Eu concordo. Sabe por que eles incorporavam mais forte? Porque eles levavam mais a sério as coisas. Quando eles deitavam no chão, lá para bater cabeça para o Exu, enfim, ou fossem fazer qualquer prática, vamos dar um exemplo, da Quimbanda, quando eles foram fazer essas coisas por si só, eles não estavam pensando no que o Joãozinho me mandou no WhatsApp. Hoje em dia, cara, acaba a gira, acaba toda a espiritualidade, a pessoa nem refletiu sobre o que os espíritos falaram para ela. A pessoa já tá na gira contando o momento para ir embora. Ah, quando que acaba isso aí logo? Vai, quero voltar para casa, tenho que falar com a Joana. A gente tá numa geração que as pessoas não veem valor, cara. As pessoas não veem valor nas coisas que são feitas. Geralmente os rituais, tá? Eles têm que ser absorvidos pela pessoa. Não é só absorvidos energeticamente, mas você entendeu por que aquilo está sendo feito. E as pessoas não querem nem saber por que está sendo feito. Ou o que aquele ritual simboliza. Por isso que a espiritualidade e a conexão que elas têm são baixas. E cada vez vai tender a ser mais baixa. Aí, eu não preciso nem dizer que o dinheiro é algo bem complicado, né? O dinheiro corrompe muito a religião. Aí vai ter pessoas que vão falar aqui, mas Tatelli, você não vende trabalhos espirituais? Isso não é o dinheiro na religião? Eu concordo. Mas assim, ó, o dinheiro na religião que eu estou falando é o dinheiro do adepto. O cliente é diferente. Eu vou explicar por que eu acho mais honroso. Não vou nem dizer honroso, tá? Porque dá a entender que a pessoa que faz o que eu estou dizendo é desonrada. E isso não tem nada a ver. É justo que você cobre do adepto uma quantia para executar as funções. Tempo não é algo que tem de sobra na vida de um sacerdote. É justo que você cobre. Porém,
Existem sacerdotes que são como sanguessugas, que eles vivem às custas dos filhos. Eu vou dar um exemplo. Todo ano tem sacerdotes que cobram 5 mil reais para tomar uma obrigação. Aí tem gente que chega para mim e diz assim, mas Tata Hélio, esse é o preço da obrigação. Meu querido, pega uma calculadora agora. Se o cara tem 20 filhos e ele cobra 5 mil para fazer as obrigações por ano, ele tá tirando 100 mil reais por ano, meu querido. Isso é mais ou menos 2 mil e pouquinho, 2.300 aí por mês que ele tá tirando com filhos. Aí eu digo o seguinte, meu querido, se em algum momento cair nos búzios que você não tem que mais tomar aquela obrigação de 5 mil, tu acha que esse cara que tá dependendo do teu dinheiro, que ele já tá contando com 2.300 todo mês, ele vai dizer pra você não precisa mais fazer essa obrigação? Você acha? Entende? Esse é o problema quando o dinheiro vem da sua família espiritual. Entende? Agora, quando ele vem de um cliente, a realidade é que o sacerdote, quando tem clientes, entende? Eu sou sincero. Como estes clientes, eles procuraram esse sacerdote, esses clientes compraram e eles têm a credibilidade do nome do sacerdote, entende? Então o sacerdote ele tem que ter uma credibilidade para ele ter clientes, não concorda? Você não procura uma pessoa que você julga como ruim. Então se o dinheiro que o sacerdote está colocando no templo vem totalmente dos clientes, concorda que é totalmente um fruto da credibilidade do trabalho do sacerdote e não dele vender algo para você que a entidade está pedindo? Consegue entender que ele não está usando de base o nome de algo espiritual para cobrar uma quantia, e sim está cobrando porque a pessoa viu fé no trabalho dele, credibilidade no trabalho dele, e que tem a ver com o nome dele? O problema é o seguinte, o problema é que se eu abrir os oráculos aqui e dizer que tem que fazer uma obrigação de 5 mil reais pro meu filho, ele vai fazer porque o Espírito falou. E eu me apoiei nessa ideia. Agora, a realidade é que quando um cliente me procura e eu vendo um trabalho para ele, ele já vem querendo aquele trabalho. E caso ele ache que o meu preço é muito caro, ele vai procurar outra pessoa. Então ele escolhe se ele vai comprar ou não. Você não tá obrigando ninguém. Agora, quando o cara foi iniciado, tá vinculado, tomou todas as obrigações, cobrou 5 mil reais dele, cara, ele é obrigado a pagar, senão ele não vai continuar na casa, não vai evoluir. Entende? É covarde, é uma atitude covarde. Por isso que, na minha opinião, sempre o cara que vai vender trabalho vai ser outra situação. Então tome cuidado com essas preparações aí pro transe que algumas pessoas vendem. Outro problema também, como eu digo, as pessoas falam sobre transe e as pessoas falam, a gente vê coisas antigamente que não se vê hoje em dia. Concordo totalmente. Hoje em dia ficou muito banalizado, porque a gente estamos numa era de ego. As pessoas ficam todo mundo bancando riqueza aí, todo mundo bancando que tá rico por causa de Exu, por causa de Pombagira, por causa disso, daquilo. Mas a realidade é que vamos ver a Quimbanda há 40 anos atrás. Quimbanda há 40 anos atrás, meu querido, todo mundo era pobre, entende? Isso aí que aconteceu, entende? Aconteceu por uma mudança. Porque antigamente a diferença social, a divisão social do nosso país era muito maior, entende? Então, meu querido, essas ideias aí de Quimbanda que não corta, Quimbanda que faz isso, faz aquilo, isso aí é a chegada da alta sociedade, não é a chegada da baixa. Você acha que uma pessoa pobre, ela vai escolher o que ela vai comer ou ela vai comer? Entende o que tem? Ela vai comer o que tem. Se tem galinha, ela vai comer galinha. Ela não vai ficar dizendo que ela só come couve, só come isso, só come aquilo. Isso é o quê? É a alta sociedade chegando na Quimbanda. Esse é o problema da alta sociedade. A alta sociedade, ela traz coisas e padrões com ela que são próprios dela, que um culto que foi originado no meio dos pobres nunca vai conseguir se adequar. E tem pessoas que se adequam. O problema também, como eu disse, é as pessoas hoje em dia. Tem gente na Quimbanda que faz isso. Eu não como galinha cortada em casa. Sai da Quimbanda então. A Quimbanda não é pra você. Cortou o bicho, tem que comer. Não gostou? A Quimbanda não é pra ti, meu querido. Entenda que a galinha não é se você gosta ou não, é porque é obrigação. Tem que comer a obrigação. Acabou. Não como galinha cortada em casa. Então saia da Quimbanda, entendeu? Saia da Quimbanda. Eu quero também deixar uma coisa aqui dita. Tá? Eu sou totalmente contra qualquer tipo de preconceito. Sou totalmente contra. Entende? Então eu já vi entidades, se você passou por isso, em alguma casa, nunca mais volte lá. Eu já vi entidades dizerem para as pessoas que usavam preto, que se elas continuarem usando preto, vão pegar energia ruim. Que isso tá desgraçando a vida delas, que não sei o quê. Pessoal, por favor, Exu falando isso pra pessoa. Meu querido, a cor de Exu não é preto? Exu, uma das cores de Exu não é preto? Como que vai desgraçar a vida da pessoa? Então quer dizer que Exu desgraça a vida da pessoa? Ele tá dizendo isso? Não tem lógica, entende? O preto é a ausência das cores. O branco é a união de todas. O preto é a ausência das cores. Eu já vi também Exus falando sobre gênero sexual,
entende? Que a pessoa, ela tinha que parar de ficar com mulher e começar a ficar com homem. No caso de uma mulher aí que é lésbica, né? Pessoal, a entidade nunca vai falar isso. A entidade nunca vai falar sobre questões, entende? Se eles têm preconceito, se eles carregam preconceito, o que eles têm pra nos ensinar? A entidade não briga contra a entidade também, tá? Se os Exus brigam entre eles, o que eles vão ter pra nos passar? Eles não brigam. Outra situação também. Entidade preconceituosa, entidade tem qualquer coisa. Cara, isso não existe, tá? Os espíritos só veem espírito. Nosso espírito é amorfo, entende? Ele não tem gênero, ele não tem cor. Essa é a realidade. Outras coisas que a gente vê sobre trans aí também, a entidade chega na pessoa e começa a tirar roupa. Isso não existe, pessoal. A entidade, ela tem noção, a entidade não é idiota, não é burra. Ela tem noção da sociedade que a gente está agora. E ela tem noção de que nessa sociedade existe um tabu. Até porque isso tá no teu inconsciente, entendeu? Isso vai ser uma trava. Essa é a realidade. Senão vai chegar mas é que minha pombagira, ela tinha um contexto tribal. Ela vivia numa sociedade onde ela vivia nua. Ah, por favor, meu povo, eu sou sincero, isso não existe. A realidade é que a entidade sabe o contexto social que a gente vive. Então quer dizer que se eu pegar o Zé Pilintra aqui, eu vou roubar. Minha entidade vai ser pra roubar, porque ele cresceu num contexto social assim. Por favor, isso não tem a menor lógica. Quando eu pegar o Exu-Morte, ele vai matar uma pessoa, porque esse é o trabalho dele, né? Entende? Essa é a lógica das pessoas. E é esse o problema atual da religião. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente tem um problema muito grande que é ridículo, que é o Exu usar sapato. Nenhum culto no Brasil inteiro que se incorpora espíritos, os espíritos usam sapato. Só no Rio Grande do Sul que se usa sapato. Só no Rio Grande do Sul. No Brasil inteiro. Em nenhum culto que se recebe espíritos, o Exu usa sapato. Só aqui no Rio Grande do Sul. Entende? E no Rio Grande do Sul a gente vê coisas que, cara, que é muita bobagem, entende? Tem muita bobagem aqui. Entende? Eu vi, por exemplo, pessoas cantando rezas do candomblé, tá? Como se fossem rezas de quimbanda. Existe uma quimbanda aqui no Rio Grande do Sul, eu não posso falar qual que é, mas, cara, eles cantam reza de candomblé e eles ainda dizem que é da tradição deles. Não, pessoas de outras quimbandas não podem cantar. Sendo que, literalmente, aquilo é uma reza de candomblé, pessoal. Para vocês terem noção do ponto que chegou. É algo ridículo, entende? É feio. O problemático é que as pessoas batem palma para isso. É tudo sobre plateia. Então, pessoal, você quer buscar o teu transe? Vá numa casa que não tenha nada disso que eu falei. Vá numa casa que te tratem seriamente. Vá numa casa que não tenha pombagira tirando foto, entende? Fazendo pose para foto. Que não tenha coisas do tipo. E o principal para você saber se aquele sacerdote é o melhor para você. Mande ele explicar a obrigação e o que simboliza cada uma das coisas da obrigação. Foi colocado cebola? Mande ele explicar o que simboliza a cebola. Foi colocado farinha? Mande explicar o que simboliza a farinha. Foi colocado um tridente? Mande ele explicar o que significa o tridente. Mande ele explicar todos os contextos. E se ele te der uma explicação geral, essas são as ferramentas do Exu. Pergunte por que aquelas são as ferramentas daquele Exu. Pergunte, ele tem que falar. A obrigação está sendo feita em você, não nele. Ele tem que explicar por que cada uma das coisas tem que ser colocadas ali. Logo, eu sou sincero, isso tudo vai fortalecer e vai ajudar você a achar a melhor casa possível para você desenvolver o seu transe. Sobre a incorporação de crianças, tá? Na religião, eu sou totalmente contra. Se já é difícil para um adulto compreender o transe, imagina uma criança, entende? A realidade é que você vai estar ensinando teu filho a se fingir. Isso vai colaborar para ele, quando tiver mais velho, entende? Ele continuar se fingindo. Crianças também que tomam obrigações, existem malucos que fazem isso, né? Criança que toma obrigações, ela não vai entender por que ela tá tomando. Ou seja, se não tem valor, se ela não consegue compreender o valor, ela não consegue compreender o que aquilo tá mudando nela, entende? É um problema. Tira eficácia, tira várias coisas, entende? Do própria magia. A magia, a pessoa tem que ter uma compreensão do que está sendo feito. Eu estou fazendo essa magia para curar isso. A criança não tem isso, entende? A intenção na magia é importante. Por isso que crianças, no meio religioso, incorporando, para mim, desculpa, os pais dessas crianças são malucos. No mínimo. Eu sou o Tatelio de Assarote. Se você gostou do podcast, me segue no meu canal no YouTube.